Flamengo tira sarro com Vasco da Gama. Gerson sendo humilhado no Zenit e Dr. Fernando Sasaki abre o jogo sob lesão de Eric Pulgar e reforço para o jogo contra o Juventude neste domingo. Essas e outras notícias são assuntos do nosso Mengão. Acima deles, Mengão! Salve, salve, nação rubro-negra! Beleza, beleza? Seja bem-vindo ao canal Vieira Fla. Estou chegando mais uma vez com várias notícias do nosso Mengão, porque aqui no canal Vieira Fla não tem enrolação, nós vamos direto na informação. Galera, eu começo falando que o Flamengo tira sarro com o Vasco da Gama. Como assim, Vieira Fla? O que aconteceu? O que aconteceu é o seguinte, antes do jogo, o time costuma publicar nas redes sociais uma frase, né? E o Vasco da Gama copiou o Flamengo nessa frase, que eles têm o costume de colocar um logo e essa frase antes do jogo. E o Vasco simplesmente acabou copiando as mesmas frases, no caso do Flamengo. E o Flamengo coloca na sua frase: por nós, pelos nossos, pelo Flamengo. Essa é a frase que o Flamengo costuma colocar. E o Vasco colocou: por nós, pelos nossos, pelo Vasco da Gama, juntos somos mais fortes. Literalmente, sem criação nenhuma, copiou totalmente as frases do Flamengo. Eu achei isso aí, sinceramente, eles têm inveja do Flamengo em todos os sentidos. A verdade é essa. E o Flamengo foi lá na publicação do Vasco e escreveu: não sei se vocês perceberam que tem alguém querendo ser eu, e risos. Pô, cara, tá de sacanagem, né? Tantas frases para ser criada, para ser colocada, ele justamente pegou a frase do Flamengo e colocou e copiou, né? Isso me fez lembrar daquela situação do Corinthians, né? Que um dos dirigentes lá falou que queria ser o Flamengo, né? Que deu um problema danado, os corintianos ficou virado no samurai, ficou muito... Todo mundo quer ser o Flamengo, todo o que é bom, eles querem copiar, simples assim. Galera, vamos mudar de assunto e falar reforço para o confronto contra o Juventude, galera. Esse aí jogo será neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. Trata-se da promessa da base Rian Roberto, o atacante do Sub-20, que pode ser relacionado para o jogo contra o Juventude. Lembrando que o Felipe Luiz convocou, no caso, o Rian Roberto para participar dos treinos do Flamengo juntamente com os profissionais. Então, há essa possibilidade aí do Rian Roberto ser relacionado e estar reforçando aí o Flamengo aí no jogo contra o Juventude, galera. Vamos falar agora da situação do Bruno Henrique. O que acontece é o seguinte: o Flamengo aguarda aí, saiu o resultado do efeito suspensivo. O Flamengo que deu entrada no efeito suspensivo, então o Flamengo está aguardando a resposta que provavelmente deve estar saindo amanhã, na sexta-feira. Então o Flamengo aguarda, caso o Flamengo consiga o efeito suspensivo, o Bruno Henrique vai ser relacionado para esse jogo aí contra o Juventude. Então o Flamengo aguardando aí a resposta da justiça. Galera, vamos falar agora de Gerson, que foi humilhado no Zenit. Gerson vem passando uma prova no Zenit, vem comendo dobrado, simples assim, porque errou, tomou a decisão errada. No caso aí, teve um ex-jogador que é ídolo do Zenit, lateral esquerdo, multicampeão pelo Zenit. Fui perguntar, o nome dele é um nome meio complicado, vou tentar falar para vocês, eu acho que é Krugooi, é o nome do lateral aí, ídolo do Zenit, ex-jogador do Zenit, lateral. Então aí o que acontece? Foi perguntado para ele o que ele acha, no caso aí, do Gerson no Zenit, né? Abre aspas pro ídolo aí do Zenit. Eu o vi no Flamengo, estava indo muito bem, mas no Zenit o Gerson não demonstra isso. Não entendo qual é o problema. Ou ele não quer, ou ele não consegue. Então assim, ele tá ali falando, ou o Gerson não quer jogar bem pelo Zenit, né? Não quer, ou ele não consegue. Então assim, vindo de um ídolo do time, quando um ídolo do time fala mal de você, amigo, esquece.
pede pra sair. Foi um ídolo máximo lá do Zenit, falando mal, falando que ele não consegue, sinceramente, ou não quer. Primeiro que esse negócio de não querer, jamais... Desculpa, jamais ele vai querer não jogar bem no clube a qual paga ele. Então, o que acontece é o seguinte, ele pra mim ele foi humilhado, ou não consegue, foi humilhado. Foi uma escolha errada, todo mundo sabe, se arrependeu. Muitos falam do Gerson querendo voltar pro Flamengo. Agora eu vou mandar logo o papo reto. Com essa direção do BAP, o Gerson não há possibilidade nenhuma de voltar pro Flamengo. Eu não sei se você lembra da época do Rafinha em 2019, Flamengo ganhando tudo, o Rafinha inventou de sair do Flamengo, tá? Depois se arrependeu, quis voltar, e o BAP nessa época fazia parte, no caso, da diretoria do Flamengo, e ele foi um dos que levantou a possibilidade, condenando a volta, no caso do lateral Rafinha. Então, assim, com essa diretoria, ele não volta para o Flamengo. Não adianta tentar, que não vai conseguir, pode estar arrependido, deu mole realmente, mas não consegue voltar para o Flamengo enquanto o BAP estiver lá e o José Boto também, até porque da forma que eles saíram, né? Ele saiu não muito bem, com seu pai fazendo um montão, o Marcão fazendo um montão de besteira, parecia que o Marcão que era o jogador. Sinceramente, apesar de que tudo que o Marcão faz, o Gerson tá a par de tudo, não adianta falar que não sabe, que sabe de tudo. Então, da forma também que o Gerson saiu, com certeza não há possibilidade nenhuma de voltar. Galera, vamos falar agora do Eric Pulgar. O doutor Fernando Sasaki falou a respeito, o próprio jogador falou dessa lesão e o Fernando Sasaki também falou da possibilidade da volta do jogador. Assiste comigo na tela do Vieira Fla. La recuperación ha sido muy buena. Primero que todo quería agradecer a Felipe, a Boto, por darme la confianza de haber ido a Chile, a Dr. Sasaki, a todo el DM, de haber ido a Chile a hacer la operación y la primera parte de trabajo. Y ahora me siento súper bien, sin dolor, ya estoy haciendo más trabajos, cargando más peso, así que más cerca de volver al campo. Ahí con el DM mantenimos la semana para no perder más tiempo, que ya estoy ansioso de volver a entrenar con el grupo, así que le dimos continuidad al trabajo y agradecer al DM também, que eles tinham sua folga e se quedaram comigo trabalhando. Eric Pulgar, ele vem aí completando 9 semanas da cirurgia. Sexta-feira ele vai completar 10 semanas, que é a data que a gente programou para ele fazer um exame novo. Esse exame é a tomografia computadorizada, é um exame bem específico para avaliar a consolidação óssea. A partir desse exame, a gente começa a traçar novos passos. Vai depender, claro, desse resultado. Se a gente encontrar ali sinais de uma consolidação segura, a gente começa a pensar já realmente no prazo de volta desse atleta.